A gravação já está gravando antes que eu esqueça, né? Semana passada eu vou pedir a Áurea e a Dona Marilac só que fechem o áudio para não dar um eco aqui para mim. Mas na hora das leituras vocês podem abrir, tá? Porque eu sempre peço, né, para ler. Muito obrigado. Semana passada nós iniciamos um estudo sobre os sacramentos, né? O que as igrejas reformadas entendem pelo sacramento. O sacramento ele é uma das colunas do tripé que evidenciam uma igreja fiel. Esse tripé é formado pela pregação da palavra, a disciplina eclesiástica, né? A correção do pecado no meio do povo de Deus por meio da palavra, é o segundo tripé, pregação, disciplina e a celebração dos sacramentos, com fidelidade bíblica, batismo e Santa Ceia. Então, num resumo bem breve, né, nós vimos aí que sacramento são sinais, são símbolos exteriores, né, a gente pratica isso na igreja, de uma graça que tem que ter ocorrido interiormente. Então, é uma evidência externa de algo que tenha que ter acontecido dentro de nós. Tanto que nós falamos que o batismo pode ser fingido. Eu posso pedir para ir lá na frente, me batizar, confessar a Cristo, receber a Cristo como meu Salvador, diante da igreja, mas aquilo ser falso. Eu posso estender a mão à mesa do Senhor, também de forma leviana, sem crer. Então, somente o sinal externo, ele não produz salvação, ele não produz bênção por si só. Muito pelo contrário, Paulo diz que aquele que come da mesa do Senhor, né, o sacramento da Santa Ceia, de forma indigna, sem discernir, ele está comendo e bebendo juízo. Olha que grave isso, né? Então é o segundo ponto aí da tela, né? O sacramento, o batismo e a Santa Ceia, em si mesmos, eles não têm valor nenhum. E de novo, muito pelo contrário, é juízo. A pessoa está brincando, zombando de Deus. E o próprio Paulo diz em Coríntios, né, que de Deus não se zomba. Coríntios ou Gálatas, se eu não me engano, esse texto. Esses sinais, eles têm valor porque foi o Cristo mesmo, o Deus, que instituiu. Então eles são operados nos eleitos de Deus pela fé. Então eu creio que o batismo é a purificação dos pecados. Eu creio que a mesa do Senhor é o corpo e o sangue de Cristo, como nós vamos ver aqui hoje, né? Porque semana passada a gente viu o batismo e essa semana agora, né, nós vamos ver a ceia. Esses sinais, eles são vinculados estritamente ao que eles simbolizam. Então percebam, existe um sinal. O batismo é o quê? É a água que é derramada sobre aquele que está batizando. A ceia é o quê? É o pão e o fruto da videira que estão sendo comidos ali no momento. Mas eles estão vinculados ao que eles significam, a realidade. A realidade do batismo é a purificação. Então nós vimos na semana passada, desde do estabelecimento do povo de Israel, lá em Êxodo, que Deus ele deu uma série de rituais de lavagens, de purificações. E ele sempre falava, né, aquele que for se aproximar do tabernáculo, ele precisa estar limpo. Então eles lavavam as mãos, lavavam os pés, tinha um ritual de limpeza, tinha um ritual de limpeza das roupas, tinha um ritual de limpeza das próprias casas, tinha um ritual de limpeza dos copos, das camas. Tanto que nós lemos textos aqui, né, que falam, os fariseus confrontando Jesus Cristo, falam assim, seus discípulos não se lavam antes das refeições? Aí Jesus vira e fala para eles, né, que vocês dão muita importância às lavagens, né, de camas, de copos, e todas as palavras ali, lavagens, purificações, é baptismo. E nós vimos que batismo, como alguns defendem hoje, né? Igual a Igreja Batista defende que batismo é só por imersão, porque a palavra significa imersão. E é falso isso.
todas as passagens que a gente leu no Novo Testamento, batismo significa também imersão, mas também aspersão, também efusão. Então ela não tem um significado estrito. Então a gente vai tirando alguns pesos de cima do que as lideranças vão instituindo, né? Isso é muito perigoso. Eu dizer que somente uma forma de batismo é válida. A Escritura não mostra isso. E muito pelo contrário, nós vimos aqui que as lavagens no Antigo Testamento que se tornam, né, a purificação, a circuncisão, que o apóstolo Paulo diz que nós somos circuncidados em Cristo no batismo, fazendo um vínculo direto, né, dessa transição da circuncisão para o batismo. Essas purificações eram feitas pela aspersão. Se um irmão batista vem de uma igreja batista para a igreja presbiteriana, ele vai ser recebido. Não precisa batizar de novo. Não foi batizado, foi usado água. Foi batizado por um ministro do evangelho, reconhecido pela comunidade. É uma igreja fiel, que prega a palavra, que celebra batismo e santa ceia. Vai ser recebido. Mas eu te afirmo, como nós vimos aqui em inúmeros textos semana passada, que durante a história bíblica, né, de Gênesis até o Novo Testamento, as purificações, as lavagens eram feitas por aspersão. Então, para que eu vou colocar um peso a mais em cima da igreja? E eu comentei que os irmãos batistas, por exemplo, quando eles estão fazendo evangelização em hospitais, né, ou asilos, pessoas muito idosas, doentes, eles batizam por aspersão. Então, assim, fica uma briga que não tem produtividade. E se a gente for bater o pé mesmo, não, é aspersão, porque desde o Antigo Testamento era assim. Deixa eu passar aqui. Nós vimos lá na Antiga Aliança, né, a Páscoa, a circuncisão, as lavagens, os jejuns e os sábados. Nós vimos na Nova Aliança a ceia e o batismo, né? Simbolizam a limpeza do criminoso. Nós somos criminosos. Não, pastor, por quê? Porque nós somos violadores da lei. Aquele que viola a lei é um criminoso. Nós violamos a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Aí eu te pergunto, você amou a Deus sobre todas as coisas todo o tempo todo? Você amou ao seu próximo todo o tempo todo? Se não, você é um violador da lei. Ponto final. A Escritura julga assim, Deus é perfeito e ele tem a perfeição no julgamento. E se nós erramos num ponto, nós quebramos a lei. E esse criminoso que somos nós, ele é substituído por uma vítima. Olha que interessante isso, né? É necessário pagamento. Quem vai pagar? É a gente mesmo ou é um terceiro? Então nós entramos no batismo semana passada. E essa semana agora nós vamos entrar na ceia. A ceia do Senhor, queridos. Nós vemos na Escritura, desde o início, que Deus, ele considera a vida um bem preciosíssimo. Deus, ele vincula a vida ao sopro, né, que ele deu aos nossos pulmões, o fôlego de vida. Então, quando nós ofendemos, quando nós agredimos um semelhante nosso, em última análise, nós estamos agredindo, nós estamos ofendendo a imagem e semelhança de Deus. E no primeiro ponto aí a gente lê que o relacionamento de Deus e os seres humanos é sobre vida. O sangue simboliza a vida. Tanto que no Antigo Testamento era proibido comer sangue. Porque Deus fala, no sangue está a vida. E nós vamos entender o que Deus estava querendo indicar nessa longa jornada, né, de 1400 anos, desde Moisés até Jesus Cristo. Essa questão do derramamento de sangue, a vida estar ligada ao sangue, a morte ter entrado no mundo e a ceia do Senhor. Quem lê para nós aí Gênesis 3, 21?
E um próximo já vai abrindo aí Gênesis 9, Levítico 17, tá tudo na tela aí, ó. Me ajuda aí, gente. Vamos rapidinho. Gênesis 3, 21, vamos lá. De pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Muito obrigado, Liliane. Isso aí é a primeira morte que entrou no mundo depois que o pecado foi decretado por Adão e Eva. Quando eles erraram, quando eles desobedeceram, alguém teve que morrer. Porque senão eles iriam morrer. Quando o homem cai no pecado, o ambiente em que ele vive se torna extremamente hostil contra ele. O homem começa a morrer, a envelhecer, a degradar, sem contar aí a morte espiritual que já foi decretada. O homem se alienou de Deus. Então a primeira atitude dos nossos pais, né, Adão e Eva, foram tentar resolver o problema com as próprias mãos. O que eles fizeram quando eles viram que eles estavam nus? Tentaram coser por si mesmo cintas de folhas de figueira, né? Tampar essa nudez existencial em que eles se encontravam. Eles estavam desamparados. E ao invés de se voltar ao Criador, porque eles não podiam mais, eles perderam o dom da fé, eles tentam resolver o próprio problema, fazendo roupas de folha. Aí Deus vem, mata um animal, nós não sabemos que animal que é esse, tira a pele dele e cobre Adão e Eva. Essa é o simbolismo mais remoto de que uma vida precisa ser perdida para que outra seja preservada. A cobertura da pele do animal sobre Adão e Eva. Olha aqui que ao mesmo tempo é muito triste a morte ter entrado, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, vendo que Deus providenciou uma maneira de cobrir pecado. Olha que coisa, né? Cobrir pecado. Quem lê Gênesis, pode deixar que o Gênesis 9, 3 a 6 eu leio aqui. Quem tiver já vai lá em Levítico. Gênesis 9, 3 a 6 diz assim, olha. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá ser morto. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Vocês percebem a gravidade que é a quantidade de assassinato que nós temos? Se não me engano, parece que as estatísticas no Brasil são 40 mil, algo assim. 40 mil assassinatos por ano. Todo esse sangue que está sendo derramado sobre a terra, ele vai ser cobrado. E o próprio Deus, isso aqui não tinha Moisés, não tinha lei, isso aqui está lá em Noé, está em Gênesis. Ele vira e fala assim, aquele que derramar o sangue de um outro ser humano, ele precisa ter o seu sangue derramado. É a pena de morte aqui sendo instituída. É algo tão sério quando nós, seres humanos, começamos a tratar o pecado, o crime, com leviandade, deixando impune aquilo que precisa ser tratado. Aí a gente vai gerando um sentimento de que a lei não vale nada, a vida humana não vale nada e que, por consequência, Deus não vale nada. É uma reação em cadeia. Jesus Cristo mesmo, diante de Pilatos estava ficando meio irritado com Jesus, porque Jesus não respondia a ele, né? Aí Pilatos vira para Cristo, lá no capítulo 18, 19 de João, fala assim, você não sabe que eu tenho poder para te libertar ou para te matar, não? Pilatos deveria estar pensando aí que Jesus ia tremer, né, diante dele, ia pedir misericórdia, alguma coisa assim. Jesus vira para Pilatos e fala assim, você não teria esse poder se do alto não te fosse dado. Jesus confirma a palavra de Pilatos.
Jesus vira para Pilatos, você é autoridade, você tem sim o poder da espada para me matar, mas abre o teu olho com o que você vai fazer com esse poder. Então, hoje nós vivemos um evangelho tão aguado, tão raso, e você fala em pena de morte hoje, não, que pena de morte, não, foi Deus que instituiu. Existem crimes que a única solução para não gerar loucura na sociedade é a pena de morte. Mas o humanismo que adentrou, né, depois aí da Era Moderna, depois das revoluções francesas, comunistas e tudo, gerou um sentimento que o ser humano ele está acima, inclusive, de Deus, e ele não está. E a gente vai vendo essa construção de que a vida ela é um bem preciosíssimo e aquele que, aquele que agride a uma outra vida, ele está abrindo mão do direito da sua vida. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E é nessa base aqui, durante o decorrer de todo o Antigo Testamento, que vai culminar no próprio Deus encarnando e o próprio Deus morrendo no nosso lugar. A gente esquece disso. A gente é bom para falar, abrir a boca e ficar falando, não, porque Jesus morreu no meu lugar, Jesus é meu salvador, Jesus... Mas por que isso? Porque nós somos violadores de uma lei que exige morte. E o próprio Deus confirmou isso, vindo ele mesmo e morrendo numa cruz. Isso é muito sério, queridos. Pra gente meditar e pensar nisso. Muito sério. Vamos continuar. Deixa eu abrir meu slide aqui. Tá aqui, ó. Levítico 17, 10 a 14. Quem lê pra nós aí? Rapidinho. Cadê minha Bíblia? Tá aqui. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros, que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Muito obrigado, Cristina. Gente, olha que interessante, né? Eu já vou cutucar vocês falando assim, então quer dizer que hoje a gente não pode comer sangue? Como que fica isso? O que Deus está querendo mostrar com isso? Deus estabelece de forma inequívoca. Ele fala, não coma sangue. Mas perceba o seguinte, o que Jesus vira quando ele encarna com essa recomendação severa de Deus para não comer sangue, porque no sangue está a vida? Cristo, no dia da ceia que ele celebra, e nós vamos ver aqui, né, o episódio, ele vira para os judeus que estavam com ele ali, ele vira para esses homens e fala assim, vocês vão comer do meu sangue e da minha carne. Gente, vocês têm noção do que Cristo está fazendo ali? E não é carne e sangue de animal, não. É carne e sangue do próprio Deus encarnado. Deus, ele demonstra a importância da vida, a ponto de até animais não poder ter o seu sangue comido, para colocar no coração dos seres humanos a gravidade da vida que é simbolizada pelo sangue, né? O sangue circula no nosso corpo, o sangue leva oxigenação, nutrientes. O sangue é algo assim, impressionante para nos manter. Aí Deus vira e fala assim, olha, tudo isso que eu mostrei para vocês da importância do sangue é para que vocês entendam que a única forma de ter vida em vós é comendo e bebendo do sangue do Filho de Deus.
Jesus vira em João e fala assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então perceba, queridos, que essa questão de dieta, tem religiões que proíbem comer sangue. Até algum querido aqui que está nessa sala agora, até com muita boa vontade, não como sangue não, porque Deus falou para não comer e tal. O entendimento não é o bicho que vale alguma coisa, gente. Não é o cabrito, o touro que tinha que ter o sangue derramado. O que vale é o sangue do Cristo. E Deus vira e fala: para você ter vida, você vai ter que comer desse sangue aí, ó. Tanto que Jesus, em determinado momento aqui no Evangelho de Marcos, ele fala assim, que ele além de ter colocado todos os alimentos puros, isso vai ser confirmado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, né? Pedro, o lenço com os animais impuros que desceu na frente de Pedro, e Deus manda Pedro matar e comer. Fala assim, tira esse entendimento da cabeça, o entendimento da terra, que animal vale alguma coisa. Entenda que eu usei deste símbolo do valor do sangue que não podia ser comido para mostrar que agora vocês têm que comer o sangue que é valoroso, mas é o sangue do próprio Filho. E essas ordenanças ritualísticas, elas perdem o valor quando a gente entende. Olha, então quer dizer que o sangue que era até proibido se comer, Deus mostrou que agora eu tenho que comer desse sangue de tão valoroso que ele é, e o sangue é do Filho, não é de animal, não. E pode comer o seu franguinho a molho pardo, pode comer o seu chouriço. Se você não gosta, sem problema algum, não coma. Eu vou fazer as palavras de Paulo aqui, né? Aquele que come não incomode quem não coma, e o que não come não incomode o que come. Porque a comida é para o estômago é para Cristo, e Cristo é de Deus, e tudo vai ser destruído na volta dele. Ele usa de símbolos para mostrar o valor que agora nós temos no sangue e no corpo de Cristo, que é a instituição da ceia do Senhor. E isso tudo perde valor. Isso tudo passa. Então não se apegue às ritualísticas do Antigo Testamento e entenda aonde essas ritualísticas vão desembocar no Novo Testamento. O sangue de animais que era proibido se comer porque ali está a vida, agora nós temos que comer entendendo porque no sangue está a vida, então eu vou comer o sangue de Cristo. Eu vou comer a carne de Cristo, porque eu quero a vida. E se você come ou se você não come carne de sangue de frango, de boi, não interessa mais. Isso era a menoridade do povo de Deus, agora nós somos maduros e nós entendemos para onde isso apontava. Fique em paz. No segundo ponto aí do slide, a ceia simboliza o comer da carne e o beber o sangue de Cristo, o próprio Deus. A gente muitas vezes fica pensando assim, né? Por que então lá na Páscoa era cordeiro, né? Se matava, eu estou pregando lá em Êxodo na igreja, se sacrificou o cordeiro, passou o sangue do cordeiro na porta, comia a carne do cordeiro e tal. E esse negócio de pão e vinho, da onde que vem isso? Isso é invenção da cabeça de Jesus no Novo Testamento? Não. Quem lê para nós aí Gênesis 18 e 20? Gênesis 14, 18 e 20, perdão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Gente, olha que coisa maravilhosa. Melquisedeque é um personagem intrigante na escritura. Ele era rei de Salém. Salém era a região ali de Jerusalém, é lá mesmo onde viviam os jebuseus. E esse indivíduo é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Mas que conversa que é essa? O autor aos Hebreus ele vai voltar a citar Melquisedeque na sua carta, dizendo que Cristo tem um sacerdócio acima do sacerdócio de Melquisedeque. Cristo é maior do que Melquisedeque. A carta aos Hebreus ela tem essa estrutura, né? Cristo é maior do que os rituais do Antigo Testamento, é o cumprimento deles. Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Melquisedeque, Cristo é maior do que o tabernáculo, Cristo é Deus. Então, deixem os símbolos para trás e mirem a própria realidade, que é o próprio Deus encarnado.
E esse Melquisedeque, que o próprio Abraão, gente, Abraão é o pai da fé. Olha é o primeiro patriarca, é Abraão. E ele deu o dízimo para Melquisedeque, ele se submete e pede a bênção a Melquisedeque. E com o que os dois celebram aquela festa ali? A Poliana leu aí, ó. Eles celebraram com pão e vinho. Vocês estão vendo que coisa interessante, né? A aliança que Deus fez com Abraão, e que é a mesma aliança que Deus fez conosco, já lá em Gênesis, aparece ali de passagem aquilo que iria ser utilizado por Jesus Cristo na ceia. O pão e o vinho, esse Cristo que é maior do que o próprio Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Cristo é o sumo sacerdote nosso diante do tabernáculo celestial. É Cristo que está lá agora, diante de Deus, intercedendo pela igreja dele, no tabernáculo que a gente ainda não vê com os olhos. Mas a gente vê uma figura desse tabernáculo aqui na terra hoje, que somos nós. Paulo nos chama de tabernáculos de carne. O Espírito Santo mora em nós agora. O tabernáculo era a morada de Deus no Antigo Testamento, e essa morada apontava para nós, o próprio povo de Deus. Pedro vai nos chamar de pedras vivas, de uma edificação, de um templo, onde Cristo é a pedra angular. Vocês conseguem entender como que as coisas do Antigo Testamento vão apontando para a realidade? Nós somos a morada do sumo sacerdote, e ele está intercedendo por nós. E foi usado o pão e o vinho ali já para mostrar esse germen, né? Ali no início, e que Cristo vai instituí-lo. Continuando aí, a ceia simboliza no Antigo Testamento, ou simbolizada, né, no Antigo Testamento pelo cordeiro que foi morto, o qual apontava para o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Eita, isso é chique demais, viu, gente? João vai falar que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Uai, como assim? Cristo não encarnou no ano zero ali, né? 2000 e poucos anos atrás e tal. Como que ele foi morto antes da fundação do mundo? Ele foi morto lá na Palestina, lá em Jerusalém e tal. Não. Nós estamos tratando aqui, queridos, são dos decretos de Deus. Os decretos de Deus, eles não têm volta. Nós tivemos uma aula aqui sobre os decretos, né? Na mente de Deus a história está consumada. Eu posso fazer um plano, a Mirka, a Poliana, a Rebeca, a Marilá, que a gente pode fazer planos. E esses planos podem dar ou não certo. Eu posso morrer aqui agora de um ataque fulminante cardíaco, e tudo que eu tinha planejado para hoje vai por água abaixo. Mas para Deus não. O que Deus definiu vai acontecer. Naquele determinado momento vai acontecer. Mas na perspectiva divina já aconteceu. Então João fala dessa perspectiva divina. O cordeiro já foi morto. O cordeiro foi morto por Adão, por Eva, por Abel, por Sete, por Abraão, por Noé, por todos os que foram salvos durante a história. É o sangue daquele cordeiro que foi morto. Eu vou ler aqui Êxodo 12, de 1 a 14. Prestem bastante atenção para a gente fechar esse vínculo aí. Êxodo 12. E diz assim, ó, deixa eu jogar para cá. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido para a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for
consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão, façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Aqui é a instituição da Páscoa. O que vai diferenciar um hebreu de um egípcio? Perceba que não é a raça dele. Não é porque os hebreus são maiores, melhores, como o próprio Deus diz, né? Mas é o sangue do cordeiro que vai distinguir. O anjo vai passar, vai ver o sangue ali nas portas e vai passar, e vai embora, sem levar o primogênito daquela família. Se um hebreu não fizesse esse ritual, ele teria o filho dele morto, porque são pecadores como os egípcios. E o símbolo de comer da carne, de tomar posse ali da promessa e passar o sangue na porta, se cumpre em Jesus Cristo. O sangue e a carne, percebam que está tudo entrelaçado com a ceia do Senhor. Quem lê para nós João 1,29? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, Cristina. Gente, não precisa ser mais claro que João Batista, né? Tá aí o Cordeiro de Deus. Todos aqueles ritos que nós fizemos, que nos ensinaram a importância da gente usar do sangue para ser livre da morte, comer da carne do Cordeiro, tá aí o verdadeiro. As coisas velhas estavam passando, elas serviram, elas são importantes, são coisas santas de Deus. Mas agora nós estamos entendendo que essas coisas eram meras sombras, apontavam para algo muito maior, que é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 5,6 diz assim: Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Olha que texto maravilhoso, né? E ao mesmo tempo confuso. Mas a gente vê que não tem tanta confusão. O número 7, ele sempre significa perfeição. Onde o número 7 é usado, significa completude, perfeição. 7 chifres. Chifre no hebraico, ele significa poder. Tanto que se você pegar um salmo de Davi em hebraico, na língua original, quando Davi vira e fala assim: o Senhor é a minha força. No texto original está escrito: o Senhor é o meu chifre. O chifre tem esse simbolismo de força, de poder. Então, 7 chifres é a força perfeita. O que é a força perfeita de Deus? É a sua onipotência. Os 7 olhos é a sua onisciência, ele sabe, ele vê todas as coisas. E os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra é a sua onipresença. Então está falando ali que o Cordeiro é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. E aquele Cordeiro que foi sacrificado por nós. Então a gente vai vendo, usando do que a própria Escritura nos dá, sem criar umas loucuras aí que a gente de vez em quando vê, né, alguns pregadores tentando forçar o texto, que é muito simples. Toda a glória é direcionada a Cristo. Se eu estou interpretando um texto em que o homem está sendo exaltado, está errado. Já começa aí, já corta. Não, tá dando aqui glórias ao homem, exaltando uma força que o homem não tem, uma sabedoria que o homem não tem. Esquece. Porque inclusive os grandes personagens da Escritura, que eram homens fracos, pecadores, eles simbolizavam e apontavam para algo muito maior, que é o nosso Deus. Quem lê Apocalipse 13:8? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eita, vocês estão vendo aí, né? A perspectiva do Cordeiro na mente de Deus, que é aquele Cordeiro que é Cristo, que já pagou o pecado dos seus eleitos,
E quem não tem o nome inscrito no livro da vida, quem não é o eleito, vai adorar a besta. É o contexto aí da passagem. Se vocês leem depois aí os versículos antes, vocês vão ver que os que vão adorar a besta é aqueles que Deus não escreveu o nome deles no livro da vida. É impressionante isso. A ceia, então, queridos, representa perdão apenas pelo derramamento de sangue. Essas teorias sociológicas, antropológicas, que o homem ele precisa de mais educação, de mais segurança, o homem precisa de saúde, de emprego. Eu não estou dizendo que não precisa, não, é óbvio que precisa, mas isso não traz redenção, não traz perdão. Porque a mente materialista, hoje, ela pensa que o homem pode ser corrigido dando ele essas condições, e ele não pode. Porque senão não existia rico criminoso. E existem, e são os piores. Porque a ganância, aquele amor ao dinheiro que vai sendo desenvolvido, os torna bestas fera. Então, perdão de pecados é por derramamento de sangue, ponto final. Não há outra maneira. Quem lê Hebreus 9:22 aí? Com efeito, Pode ler. com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Acabou. Não tem. Lembra lá do início da nossa aula aqui hoje? É vida por vida. Uma vida precisa estar no lugar da outra. Se não existir esse terceiro, que é Jesus Cristo, nas nossas vidas, para dar a vida dele por nós, a nossa vida vai ser tomada. É nós que vamos pagar. Deus ele é justo, gente. E justiça é isso. Justiça é dar a outrem aquilo que é devido. E acabou. Olha o Salmo 50. Salmo 50 é sensacional. Perceba. Deixa eu ver até que versículo que é. Salmo 50, de 1 a 15. Está aqui, ó. O Senhor, o Deus poderoso, falou. Convocou toda a humanidade, desde o sol nascente até onde se põe. Do Monte Sião, lugar da perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho e ao seu redor a grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo para testemunharem o julgamento do seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança de oferta de sacrifícios. Olha que interessante, né? Uma aliança, o original fala assim, uma aliança de oferta de sangue. Então, que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que oferecem sempre. Olha que interessante, queridos. Deus vira para o povo e fala assim, olha, vocês estão fazendo os rituais direitinho. Vocês estão levando o cabritinho, vocês estão matando a pomba, vocês estão sacrificando o touro. Eu não estou reprovando vocês por isso, não. O ritual externo, vocês estão fazendo direitinho. Aí ele continua. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos. É como se o povo estivesse fazendo favor para Deus de estar entregando o sacrifício. Aí Deus fala assim, eu não preciso dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques. Eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes e todos os animais dos campos me pertencem. Aí Deus ele vai na extrema ironia, né, contra o povo e fala assim, se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Acaso como a carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpra os votos que fizerem ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempo de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Olha que impressionante, esse salmo é de Davi. E parece que Davi, ele percebe... É de Davi ou de Asaf? Agora eu não lembro. Ele percebe que não é meramente o se oferecer sacrifício de forma mecânica. Não é só matar o bode, o touro. Deus quer o nosso coração. Há algo muito mais profundo a ser entregue a Deus. É um sacrifício de vida, como Paulo fala, né?
oferecendo os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é o dia a dia. Então, o que adianta? Naquela época era oferecer os animais, hoje é ir lá na igreja, primeiro dia do mês, e tomar a ceia do Senhor, comer o pão, tomar o vinho, mas sem saber o que aquilo ali significa. E achando que está fazendo favor para Deus ainda. Tem quantas pessoas estendem a mão? Não, hoje eu estou aqui, Deus está se agradando porque eu estou aqui. Mas naquele sentido de troca, de toma lá da cá, isso não existe, queridos. Isso não existe. A ceia também, continua no slide, na nova aliança, o pão e o fruto da videira, a uva, né, simbolizam o sacrifício cabal e sangrento, que não se repete mais. Aqui já cai por terra a missa da Igreja Católica. A missa da Igreja Católica é um sacrifício de Cristo. Toda missa, Cristo é sacrificado. Isso é blasfemo. O sacrifício foi único. Quem lê para mim Mateus 26, de 26 a 29? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Amém. Olha que coisa maravilhosa, né? Cristo anunciando a morte dele ali e vinculando o pão com a sua carne, que vai ser rasgada em nosso favor na cruz, o fruto da videira, que é o símbolo do sangue dele que foi derramado ali, e ele institui neste momento esse sacramento. Fala assim: tomem até que eu venha. Isso é tão sério, queridos. É algo tão poderoso numa coisa tão simples, né? Porque a gente vê no Antigo Testamento, tinha os sacrifícios e aquela gritaria de animal morrendo e cabeça de animal sendo cortada, sangue sendo derramado. Era um espetáculo horrendo aquilo ali, né? E no Novo Testamento é uma coisa muito mais simples. Pão e vinho, a gente celebra lá na igreja todo primeiro mês. É algo muito mais moderado, só que o poder que está sendo operado ali é tremendo. Algo muito poderoso é operado na ceia, o último ponto aí. Quem lê para nós 1 Coríntios 11, 28 a 30? 1 Coríntios 11, 28 a 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Opa, vocês estão vendo? Se não houvesse algo acontecendo ali na ceia, Paulo não tinha dado essa instrução. E esse dormir aí, que fique bem entendido, tá? Testemunho de Jeová, Adventista do sétimo dia, eles creem no sono da alma, por causa dessas palavras, né? Paulo falar aqueles que estão dormindo. Mas, por favor, olha o que João 11, de 11 a 13 diz. É uma nota de rodapé que eu estou colocando para ficar claro que é morte. João 11, de 11 a 13, Jesus fala assim, e acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Palavra de Jesus. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então é um sinônimo para fugir dessas heresias de sono da alma. A pessoa, ela não dorme, não. Ela morre. E o espírito torna a Deus que o deu. O corpo volta ao pó e o espírito torna a Deus que o deu. E se não houvesse a gravidade que Paulo está anunciando aqui em Coríntios, não tinha necessidade desse alerta. Falar: olha, preste atenção àquele que está estendendo a mão à mesa do Senhor e avalie-se a si mesmo. E coma discernindo o que você está fazendo ali. Saiba o que aquilo significa e creia nisso. Que Cristo tomou o seu lugar diante do juízo de Deus. Essa é a mensagem. Eis o porquê
No Antigo Testamento, as crianças eram circuncidadas, e a gente viu na aula passada que as crianças são batizadas porque é a continuação. Mas no Antigo Testamento, as crianças comiam do cordeiro. Por que, que a gente não dá a ceia para a criança? Por causa dessa ordem que Paulo coloca, é um imperativo que está aí. Discirna o corpo e o sangue. Uma criança não tem essa condição. Então elas são privadas até aquele dia que a criança vira e fala assim: eu creio em Jesus Cristo, eu quero professar minha fé nele. Ah, pastor, é com quantos anos? É com 7, é com 10, é com 15? Não tem isso. O termômetro para julgar isso são os pais que vão dizer ao pastor, ao conselho da igreja: olha, meu filho, ele já tem condição, ele sabe, ele entende. O ensino doméstico, o ensino da casa, pode ser com 9, com 15, com 7, não sei. Mas aquele momento em que a criança entende e ela pode responder por si mesmo diante de Deus, é o momento em que ela pode dizer, diante da igreja: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. E aí ela passa a participar da mesa do Senhor. Vocês estão vendo como que a coisa é fechadinha? A coisa é bíblica, então não tem onde falhar. Vamos prosseguir, caminhando para o fim. Os 3 principais entendimentos sobre o aspecto místico da ceia. Olha que interessante, né? Nós temos o entendimento reformado, que é o 4 aí, mas quais são os outros 3? A Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, ela defende ainda, né, que quando o padre abençoa ali a hóstia, acontece o que é chamado de transubstanciação. O que isso significa? Que aquele pedaço de farinha ali, né, cozido, ele se transforma, por isso que é trans, né? Ele se transforma em carne de Cristo. Substanciação. A substância ela é transformada e literalmente você está comendo a carne de Cristo. Além disso, agredir frontalmente a nossa percepção material, né? Isso fere de morte a natureza humana de Cristo. Nós estudamos no início das nossas aulas que Cristo ele possui uma natureza divina, porque ele é Deus, e ele possui uma natureza humana. É uma pessoa, 2 naturezas. Vocês devem lembrar disso aí. Se não, voltem. Isso é importante, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas e uma natureza divina. Uma dessas pessoas, que é completa, né? Cristo é Deus, com a sua pessoalidade e a sua natureza divina, toma para si uma natureza humana. Então é Cristo a pessoa, a segunda pessoa da Trindade, com uma natureza humana e uma divina. A natureza divina, ela é onipresente, onipotente, onisciente, mas a natureza humana não, ela continua sendo humana. E quando a Igreja Católica diz que quando os padres no mundo inteiro abençoam a hóstia e aquilo se transforma na carne de Cristo, eles estão quebrando a natureza humana de Cristo. A natureza humana não é onipresente, ela precisaria ser onipresente para estar em todos esses lugares. Isso quebra o dogma da humanidade plena de Cristo. Cristo é verdadeiro homem. E isso é intocável. Então, transubstanciação é heresia. Os luteranos, quando veio a Reforma Protestante, né, eles tentaram amenizar um pouco isso. Eles disseram que ali na hóstia ela continua sendo farinha, com água e tudo, mas quando o padre abençoa, componentes da carne de Cristo fazem parte da hóstia. É como se eu pegasse um ralador, ralasse a minha pele e jogasse numa receita de pão. A Bíblia não fala isso. Por isso que se chama consubstanciação. A substância está com a hóstia, ela continua sendo farinha, mas ali há elementos do corpo de Cristo. Não quebra a natureza humana verdadeira de Cristo, mas a Bíblia não defende isso. Teve um movimento com Zwinglio, um reformador, que ele rompeu violentamente com essa tradição luterana e romana. Ele falou: não, isso aqui não vale nada, é meramente um memorial. A gente só lembra, vamos lembrar que Cristo entregou a vida por nós e que ele volta. Não tem nada sendo operado nisso aqui. E é assim que a doutrina batista entende, né, a memória de Cristo na ceia. Mas a Reforma Protestante, ela entendeu que existe sim esse memorial,
Mas não é só essa memória. Cristo fala, né? Fazer isso em memória de mim. Perfeito. Mas existe, por causa do que Paulo diz na carta aos Coríntios, que nós lemos aqui, que existe um poder, sim, uma mística sendo operada ali. Porque senão as pessoas não ficariam doentes e até morreriam. Então há uma união entre o pão e o vinho e o Cristo vivo. E aquele que não toma dignamente, ele está tomando juízo, como a própria Escritura diz. Tranquilo, queridos? Lembrando aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar no WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Fiquem em paz quanto a isso. Eu tô passando aqui muita informação e espero em Deus que... Ó, eu não entendi muito bem isso não, Ricardo, me explica aí. Me manda um áudio, a gente debate, a gente fala, porque isso aqui, talvez, não desprezando as outras aulas, seja a aula mais importante, porque é baseado nisso aqui que você vai ter o entendimento. Eu quero participar da mesa do Senhor. Eu entendi o que a Bíblia diz sobre o pão e o vinho que a gente está botando a mão lá na igreja, que é a vida de Cristo que foi dada em meu favor. Eu, culpado, Deus como um justo juiz, ele tinha que me matar, mas eu clamei misericórdia e eu creio que nisso aqui, em Cristo, eu tenho a misericórdia de Deus para continuar minha vida em paz. Esse é o entendimento. E o último slide, queridos. Ah, não, esse aqui é a repetição. Perdão. Aqui é o fim. eu gravei o 8 aqui de novo, não sei porquê, é o mesmo slide. Então é isso, queridos. Essa aula está finalizada. Nós vimos aqui os sacramentos, batismo e Santa Ceia, de forma integral, desde Gênesis a toda a história que chegou, culminando até em Cristo, ele sendo o próprio Deus, cuja carne e o sangue a gente tem que comer, porque a vida está nela. Eliminando assim todas essas questões de dietas, de rituais. Nós somos uma igreja madura hoje. Israel, etnia, né, aquele Israel lá do Antigo Testamento, eles estavam na infância. Deus ensinou, por meio dos símbolos, aquilo que Cristo viria aqui nos dar de forma cabal, de forma plena. A gente não precisa mais dos símbolos. A gente tem o Cristo agora que media o nosso relacionamento com o nosso Pai. Deus abençoe, viu? Um bom sábado para todos aí. E se Deus quiser, amanhã estamos lá na igreja. Amanhã de manhã vai ter uma EBD sobre o tabernáculo e o Evangelho de João, viu? Quem puder ir, vai ser sensacional a escola bíblica. O que tem a ver o tabernáculo de Moisés com o Evangelho de João? Deus abençoe.